queridos alunos do 7º ano a esta aula de ensino religioso. Espero que estejam todos bem, em família, se cuidando. Não é férias, tempo de estudo em casa, mas é tempo de estudar, tá bem? Então, peço a vocês que possam aproveitar não só para estudar, é claro, mas eu dou uma dica, que não é minha, é claro, é que as religiões nos ensinam tanto, que são os valores humanos. Estamos, querendo ou não, ter que ficar mais em família. Então este é um tempo muito favorável, muito propício, para que nós possamos resgatar aqueles valores que perdemos, da proximidade, do encontro, daquilo que foi nos roubado, devido a essa sociedade louca, corrida, frenética que estamos inseridos. Então, resgate isso, resgate essa proximidade com a família e você vai verificar como isso vai acrescentar tantas coisas boas que nós infelizmente perdemos, tá bom? Convido você a pegar o seu livro, Ensino Religioso, 7º ano, e ir a um lugar à parte. Deixe de lado as distrações, vamos evitar distrações, vamos deixar de lado as redes sociais, deixar de lado tudo aquilo que pode nos atrapalhar nesse estudo. Livro na mão, do lado material para anotação e vamos estudar. Convido vocês a irem na página 21. Nós vamos agora dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos vendo sobre o que nós já vimos nas últimas aulas. Nós vimos a respeito das práticas de espiritualidade, como as religiões se organizam para manter a sua espiritualidade, ou seja, o seu encontro com Deus, as suas maneiras de alcançarem as divindades. Então, nós vimos algumas dessas questões, nós lembram que nós fizemos aquele momento prático em sala de aula, meditativo, onde fizemos um momento de meditação que foi muito legal, vocês aproveitaram, participaram muito bem. Uma das coisas que vocês falaram, que ao final da meditação vocês falaram assim: nossa, eu estou me sentindo em paz, estou sentindo um bem muito grande. E é o que nós vamos falar hoje: espiritualidade e bem-estar, na página 21. Como que as religiões, como que ter uma vida espiritual pode contribuir para sermos felizes? Como estas podem contribuir para termos essa paz interior que tanto buscamos, tanto almejamos. Então, na página 21, vocês vão ver que é possível sim encontrar uma relação entre espiritualidade e bem-estar em diferentes religiões, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Em todas as religiões, sim, vocês podem perceber que há esta possibilidade de integrar, de fazer com que corpo, alma, corpo e espírito estejam juntos, em equilíbrio, onde uma pode contribuir com a outra, para se darem bem, para serem felizes, estarem de bem consigo mesmo. É o que nós vemos, por exemplo, desde os primórdios da humanidade, dos primeiros homens, os seres humanos buscam nas religiões a cura para os seus males físicos e espirituais. Aqui já está um primeiro ponto de como a religião quer sim ajudar nesse sentido. Muitas pessoas encontram na religião uma possibilidade de sentir um conforto diante das doenças que estão passando, dos problemas, enfim, tantas situações que podem dificultar a nossa paz, podem dificultar a nossa felicidade. Então, desde os primórdios, como também atualmente, as pessoas buscam curas, buscam orações que curem assim essas doenças físicas, também quanto espirituais. Então, e nós com certeza muitos já ouviram relatos de pessoas que foram curadas, de pessoas que falam que graças à sua religião, Deus, a sua divindade, proporcionou a cura. É o que nós vemos isso em muitas esferas religiosas.
em muitas dessas dimensões. Então a religião, repito, ela busca fazer com que o bem-estar, estarmos bem, felizes, tranquilos, paz, a espiritualidade ela contribui nesse sentido. Então é por isso então que tantas pessoas buscam as suas curas. Ainda possamos ver que na página 21 vamos ver um pouquinho para os indígenas. Já que as religiões procuram esse bem-estar para o seu povo, os indígenas também têm ritos, orações, maneiras de levar a uma cura. Por exemplo, a espiritualidade e bem-estar a partir dos rituais de pajelança. Pajelança porque falando do pajé, que são os líderes das tribos indígenas, das suas aldeias, em que o pajé ele é o responsável por diversas coisas. Não é só líder comunitário, digamos assim, líder do seu grupo, ele é um líder espiritual, é o homem que tem mais sabedoria, mais conhecimento. Então, o pajé é o responsável pelo contato com os espíritos, digamos assim. Ele é o líder espiritual e curandeiro. Para os índios, os indígenas, tudo que existe tem alma. Para nós cristãos, são apenas seres humanos, que possuem alma. Só nós possuímos almas. Mas para eles, uma planta, por exemplo, possui alma. Tudo que existe, ser vivo, ele tem uma alma. Por isso que para eles a natureza é tão importante. Valorizam muito a questão da natureza nesse sentido, porque se acreditam que há divindades acerca da natureza, deuses que estão em todas as questões. Então, já que tudo possui alma, o líder pajé, ele tem que ter essa visão. Ele tem que saber entender, compreender que muitas daquelas coisas, por exemplo, de algumas plantas, algumas ervas medicinais podem ajudar a partir da sabedoria e conhecimento do seu povo, pode ajudar na cura daquelas pessoas que estão com alguma doença. Então, por exemplo, o poder das ervas. Eles acreditam que muitas ervas da natureza têm poderes milagrosos, poderes mágicos de cura. Então, é uma mistura de magia, religiosidade, com conhecimentos naturais que se acrescentam ao longo do tempo na vida desse pajé. Então, o pajé ele deve verificar como deve ser feito essa prática para curar uma pessoa que está passando por alguma doença. Vocês aí estão vendo na página 21 a foto de um pajé, um líder espiritual, líder do seu grupo, que também é curandeiro, é médico, tudo ao mesmo tempo para fazer com que o seu povo esteja o melhor possível. Isso é um pouco para os indígenas, mas também, isso não só para os indígenas, eu trago aqui os indígenas, mas também todas as religiões, podemos verificar uma por uma, se quisermos, e vamos encontrar elementos de bem-estar, de estar bem consigo mesmo, mas nós vemos que nas próprias ciências, as ciências hoje buscam ajuda, colaboração das religiões. Nós vamos vendo da história que por muito tempo a ciência negou totalmente a fé, e ainda hoje, claro, muitos cientistas que falam que ter fé, acreditar em uma religião é perder tempo, que é realmente ser ignorante, é o que muitos acreditam, muitos cientistas, ainda há muita divisão, mas era muito mais isso antigamente. Mas também para a religião, muitas pessoas religiosas acreditam que acreditar na ciência também é perder tempo. Mas nós vemos em ensino religioso que é possível sim contribuir uma com a outra. Religião e fé podem se contribuir. E é por isso que hoje, em muitos lugares, a ciência, no caso aqui medicinal, a medicina, por exemplo, buscam auxílio na espiritualidade, buscam na religião uma maneira de contribuir com o progresso do paciente, daquele que está passando por algum tratamento médico.
Na página 22, eu convido vocês depois a lerem esse texto, né? Esse texto que tem como título Espiritualidade na Vida e no consultório médico, faz bem à saúde. Leiam. E o que esse texto diz? Medicina e espiritualidade podem sim andar juntas e contribuem. Tanto que hoje nos cursos, muitos cursos de medicina, se tem matérias, se tem disciplinas em que se colocam lá disciplinas de religião, para que o médico, ao receber uma pessoa, um paciente em seu consultório, por exemplo, ele possa levar em consideração a prática religiosa daquele paciente. Não é que o médico vai impor, vai falar, eu sou de essa religião e você segue essa religião e você vai ser curado. Não é nesse sentido. O médico não deve tomar partido nesse momento. Ele deve levar a pessoa, entender no que a pessoa acredita e falar para a pessoa, olha, segue mais a sua religião, se engaje mais, reze mais, ore mais, procure ter uma maior vida espiritual. Por quê? Isso se torna um atendimento mais humano, mais próximo, porque nós sabemos que há muitos médicos que são muito frios, nem levam em consideração que se você está sentindo alguma coisa, se você está sentindo dor, se você está sentindo tá com um problema emocional, né? Aquela frieza. Hoje se fala mais de uma medicina humanizada, onde o médico entende o que o paciente está passando, leva em consideração, e no caso aqui leva em consideração a religião, e incentiva a pessoa a procurar mais vivenciar a sua fé. Isto acrescenta muito, porque ela traz mais tranquilidade aos pacientes que estão, por exemplo, muitos que estão com doenças terminais, doenças difíceis de ser curadas, outras doenças que causam risco de vida. Traz mais tranquilidade, traz mais conforto, traz mais paz. E nesse texto que eu indiquei aqui no livro da página 22, vocês podem ver que aqueles doentes que têm uma prática de espiritualidade, né, não importa qual seja, mas se tem, eles têm uma recuperação mais positiva. A recuperação positiva é muito maior, exatamente. Então, por isso que os médicos estão querendo e eles querem integrar fé e espiritualidade. Fé, espiritualidade e medicina, perdão. Então, nós vemos avanços nesse sentido, tá bom? Então, a ciência sim hoje está procurando ajuda, colaboração da religião. Também a religião procura nas ciências a sua colaboração. Muitos hospitais existem o chamado serviço de capelania. Na página 23 vocês vão ver aí. Serviço de capelania que ajudam, que levam em consideração essa parte da espiritualidade. Então, geralmente tem uma capela dentro desse hospital, geralmente uma capela geralmente mais ecumênica, onde pessoas católicas que ao entrarem lá conseguem fazer suas orações, por exemplo, pessoas evangélicas que entrarem também conseguem fazer suas orações, se sentem bem, né? Existe sim às vezes em hospitais capelas só católicas, capelas um lugar de oração mais evangélico, mas existe sim essas questões. E esse serviço de capelania consta com o quê? Eles contam com padres e pastores que se dedicam somente a isso. Se dedicam, por exemplo, só ao hospital, aqui é um hospital, e lá esses padres e pastores vão prestar auxílio espiritual. Vão prestar auxílio espiritual para os seus fiéis que lá estiverem, né? Tanto o católico quanto o evangélico, aqui no caso. E a finalidade desse serviço é um conjunto de ações que procure colaborar com o bem-estar dos pacientes, familiares, profissionais de saúde e funcionários. A questão do bem-estar. Não é só o bem-estar do paciente, mas de todos que estão envolvidos no hospital, funcionários, médicos e profissionais, todos. Então os padres e pastores oferecem esta ajuda.
Aqui na página 23 é o serviço de capelania no Hospital das Clínicas de São Paulo. Vocês podem ver essa foto de uma capela, Hospital das Clínicas de São Paulo, que tem aí uma capela que leve em consideração a parte religiosa dos seus. Para finalizar a aula de hoje, que nós estamos vendo já que a religião pode contribuir para o bem-estar das pessoas, aqui então está a minha proposta de atividade avaliativa que vocês deverão entregar para o professor, correto? Então, nessa proposta avaliativa, já que a religião pode contribuir com o bem-estar das pessoas, nós estamos num momento muito grave, crítico da humanidade, né? Que é o coronavírus. Infelizmente, muitas pessoas já morreram, muitas pessoas estão doentes, infectados. Então, você vai fazer assim: escreva um texto, no mínimo 15 linhas, tá bom? Nesse texto de no mínimo 15 linhas, sobre como a religião pode colaborar com a humanidade na superação deste momento difícil pelo qual estamos vivenciando em relação ao coronavírus. Então, já que muitas pessoas podem ficar mais doentes ainda, como a religião, nesse texto você vai escrever como a religião pode ajudar a superarmos esse momento difícil. Vocês podem ver que muitas igrejas estão colaborando. Como estão colaborando? Fecharam as suas igrejas, né? Fecharam seus lugares de culto de oração, e pedem aos seus fiéis que não venham, para evitar aglomeração, para evitar que muita gente se reúna e possam se transmitir o vírus um para o outro. Muitas religiões contribuem nesse sentido, orientando seus fiéis, né? E, por exemplo, vocês acham que uma pessoa que está infectada, né? Vocês acham que se ela desenvolver uma prática religiosa, uma prática espiritual, do momento que estiver doente desse coronavírus, será que a recuperação dela não pode ser um pouquinho mais rápido, um pouquinho melhor, não pode ajudar no bem-estar? Que tal pensar nisso? Pense também, por exemplo, nas redes hoje sociais, na internet, comunicação digital. As pessoas hoje têm que evitar de sair, mas em casa, com o celular, por exemplo, né, podem assim receber orações diárias, podem assistir missas, podem fazer tantas coisas sem sair de casa. Então a religião pode contribuir nesse sentido. Então eu quero que você escreva um texto bem feito, no mínimo 15 linhas, falando um pouco o que você acha de como a religião contribui nessa superação do momento difícil, que todos nós temos que nos unir, nos cuidar em relação ao coronavírus. Bom estudo! Aproveite bem esse tempo que não é de férias, tempo de estar em casa, em família, mas estudando. Até mais, bom estudo a todos.